M. Night Shyamalan, um diretor que está sempre cercado de muitas expectativas, sejam elas boas, sejam elas ruins. E eu confesso que eu não sou o maior fã de M. Night Shyamalan, porque apesar dele ter feito coisas que eu realmente gosto, como A Vila e Corpo Fechado, ele também fez algumas coisas que... hum, Mas de toda forma, Tempo é um filme que me deixou bastante intrigado pela sua premissa desde o seu primeiro pôster, desde o seu primeiro trailer. Porque afinal de contas, são pessoas que vão para uma praia e de repente elas ficam velhas. Como Millennium, eu posso dizer que isso é muito assustador. O filme tem um roteiro baseado na história em quadrinhos francesa chamada Castelo de Areia e foca em 3 famílias específicas que acabam indo para uma praia durante uma viagem de férias e aí elas descobrem que não podem sair de lá. Não só isso, como a cada 30 minutos elas envelhecem aproximadamente 1 ano de suas vidas. O M. Night Shyamalan é um diretor que sabe trabalhar muito bem o suspense e a tensão de seus filmes. É uma filmografia que não me deixa mentir. E em Tempo, ele consegue fazer isso de uma forma muito legal, porque afinal de contas, a trama é muito óbvia para qualquer espectador. Mesmo assim, o diretor prende o espectador dentro daquela trama, escondendo alguns elementos aqui e ali que fazem com que a gente fique verdadeiramente investido e, é claro, nos momentos certos, verdadeiramente assustados. O filme é relativamente curto, ele tem 1h40, mas dentro desse tempo ele consegue trabalhar não só a história principal, como estabelecer muito bem quem são todos aqueles personagens. E é claro que com isso vem alguns clichês que o Shyamalan até que trabalha bem, como por exemplo a ameaça, que não é uma ameaça visível, afinal de contas é simplesmente o avanço do tempo. Mas nessas situações onde a gente tem pessoas isoladas, a gente sempre vai ter alguma pessoa ali que vai começar a ter alguma paranoia, que vai começar a surtar ali dentro. E isso é um tipo de clichê que o Shyamalan utiliza muito bem dentro da história. E aos poucos a gente vai entendendo que tempo não é simplesmente sobre vida e morte, mas também sobre a deterioração, não apenas dos nossos corpos, mas também das nossas mentes. Tanto que a gente tem alguns personagens dentro da história com paranoias bastante específicas, girando em torno do intelecto ou da beleza. Eu não quero entrar muito em spoilers aqui, porque é um filme que realmente é surpreendente, mas tudo isso é bem utilizado pelo diretor para passar essa sensação de paranoia, para passar essa sensação de medo, de tensão e fazer o espectador refletir um pouco sobre o fato da gente ser, de fato, muito frágil. Afinal de contas, diante da história de todo o universo, o que é a nossa vida se não um piscar de olhos? É claro que a gente não pode deixar de falar aqui sobre as crianças, né? Afinal de contas, os adultos eles vão envelhecendo, mas não demonstram muito isso claramente até certo ponto do filme. Mas as crianças que chegam na praia com 6 anos, 10 anos, elas vão virando adultas, e isso é uma mudança muito mais gritante aos olhos e que causa aquela sensação de estranheza constante ao qual os personagens não estão conseguindo entender exatamente o que está acontecendo. Toda essa sensação de confusão ajuda o Shyamalan a criar essa atmosfera de medo que permeia todo o filme. Afinal de contas, a gente vai tendo aqui a conta-gotas algumas informações que vão deixando a gente cada vez mais apreensivo com o final daquele filme. Quanto mais ele se aproxima do final, paradoxalmente, Tempo parece ser mais imprevisível, ao mesmo tempo em que parece que só tem um final possível para a história. E isso vai deixando a gente, enquanto espectador, doido para saber como isso vai acabar. Entretanto, mesmo que eu tenha ficado realmente investido na obra, Tempo tem alguns probleminhas que me atrapalharam e atrapalharam a minha imersão. E eu acho que isso é um pecado muito grande para um filme de terror ou de suspense. Afinal de contas, quanto mais imerso a gente está, mais aterrorizado a gente fica, mais assustado a gente fica. E quando você atrapalha essa imersão, a gente acaba voltando àquele estado de ser apenas um espectador assistindo a um filme que vai acabar em alguns minutos e a gente não consegue esquecer de todo o resto para emergir naquele filme. Eu acho que no filme de terror isso é muito importante. E o Shyamalan acaba trocando os pés pelas mãos aqui e ali, e isso atrapalha um pouco essa imersão. Principalmente, e acima de tudo, no terço final. Onde o Shyamalan, de uma forma muito humana, precisa, de fato, da compreensão ao seu lado. Ou seja, ele coloca toda a história dentro de uma cápsula e explica detalhadamente o que aconteceu e por que aconteceu. Eu acho que esse talvez seja o grande problema de Tempo, porque como eu falei, quanto mais ele caminha para o final, mais imerso a gente fica, mais louco a gente fica, a gente entra naquela paranoia, a gente realmente fica investido na obra. Mas quando ele para tudo, aparentemente depois que o filme chega ao fim, para explicar tudo, para dar motivações, eu acho que tira um pouco dessa vibe que estava sendo tão agradável dentro da obra. Afinal de contas, a gente para de refletir, a gente para de filosofar, a gente para de sentir tudo que a obra estava sendo para nós, simplesmente para racionalizar motivações, muitas vezes bobas, que não fazem jus
a todo o mistério e a toda a jornada que foi contada. Por isso o tempo acaba me perdendo justamente nos momentos finais. Eu acho que ele poderia ter tomado algum outro caminho, eu não sei, mas eu já vi o Shyamalan fazer outras obras que fazem algo do tipo, fazem uma mudança muito brusca no final, algumas vezes dá muito certo, algumas vezes nem tanto. E eu acho que Tempo é justamente um desses casos onde essa virada final não consegue dar aquela, sabe, arrebatada no filme e entregar uma obra tão marcante quanto outras de sua carreira. Ainda assim, eu acho que é um filme bastante efetivo e em alguns momentos bastante assustador. Eu acho que vai agradar boa parte do público e se você é fã de Shyamalan, não tem erro, provavelmente você vai gostar de Tempo. Se você é um hater, talvez não seja muito a sua vibe, mas mesmo assim, vale dar uma chance. Pra mim foi um filme 3 estrelas e meia e eu espero muito que vocês gostem. Muito obrigado por assistirem, valeu e até a próxima.